Olá para você que me acompanha aqui no canal Meu Tio Cinéfilo. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a lista de indicados da Sociedade Norte-Americana de Fotografia. Olha, é uma das organizações mais antigas e mais tradicionais do cinema, não só norte-americano como mundial, viu? Antes disso, já deixe o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para não perder nenhuma atualização e, claro, se for possível, vai ser muito legal ter você como um membro exclusivo do canal com acesso a vantagens exclusivas. Gente, para quem me acompanha sabe que eu tô comentando sobre praticamente todos os prêmios aí da temporada e que precedem o Oscar em si. E eles são um termômetro do que pode acontecer na cerimônia do próximo dia 2 de março. Eu já falei aqui dos principais sindicatos, dos 4 grandes sindicatos, de outros sindicatos menores e das sociedades ou associações de profissionais que também têm prêmios tradicionais aí na história da temporada de premiações e que indicam, inclusive, quem é que a gente pode ver como premiado ou como favorito nos prêmios da Academia, no Oscar. E hoje eu vou falar a respeito de uma premiação que é tradicionalíssima mesmo, e eu já vou explicar para vocês entenderem o quanto ela é tradicional. Trata-se da Sociedade dos Fotógrafos, né, diretores de fotografia norte-americanos, né? Eles entregam o ASC Awards, ASC American Society of Cinematographers, cinematographer que seria fotógrafo ou diretor de fotografia cinematográfico, né? Nesse último dia 16 de janeiro, na última quinta-feira, eles acabaram anunciando a sua lista de indicados aos prêmios desse ano. E essa organização, como eu falei, é uma das mais tradicionais porque ela foi fundada oficialmente, ela se tornou uma organização oficialmente lá no ano de 1919, gente, exatamente, 1919, ou seja, ela é na verdade mais antiga do que a própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E assim, ela se oficializou em 1919, mas há 2-3 anos antes disso ela já começou a se organizar através de alguns expoentes, né? E os critérios para você se tornar, né, parte aí da ASC são muito rigorosos, eles são muito parecidos com a própria academia, né? A gente tem algumas sociedades aí que tem um ingresso mais facilitado e por isso que eles têm muitos membros. No caso aqui da ASC, a gente tem um número reduzido de profissionais, um número ali que eles não dizem exatamente quantos são, mas que a gente sabe que gira em torno ali de 400, 500 membros, ou seja, é bem restrito e isso faz com que a premiação aí deles seja bem difícil, né? Seja um grupo ali bem seleto, bem selecionado, né? E todos aqueles que se tornam membros dessa sociedade acabam assinando no crédito dos filmes com a sigla ASC. Então toda vez que você vê o crédito de um filme que tenha lá o diretor ou diretora de fotografia, uma vírgula e a sigla ASC, é porque você né? Porque aquele profissional ou aquela profissional é sócio da ASC e se tornou um selo de qualidade no final das contas, né? Você colocar, assinar dessa maneira, significa que você esteja ali atuando em alto nível no cinema internacional, tá? Atualmente, né, nessa edição, os prêmios deles vão completar 39 anos, é a 39ª edição. Esses prêmios começaram no ano de 1986. E as regras da premiação, né, dizem que o número de indicados, né, a melhor fotografia do ano varia entre 5 e 10 a depender do número de votos que cada prêmio consegue ter. Na prática, isso na teoria, né, isso está no livro de regras, porém na prática, em 35 desses 39 anos foram apenas 5 indicados, ou seja, isso revela que normalmente esses 5 títulos, né, eles recebem muito mais votos do que os demais títulos do ano. Em 35 dos 39 anos foram somente 5 indicados mesmo. Em 2 desses anos, né, dos 39 anos, foram 6 indicados e em apenas um ano foram 7 indicados.
O segundo ano onde a gente teve 7 indicados à melhor fotografia do ano foi justamente esse. A lista desse ano apresenta 7 títulos diferentes. Claro que eu estou falando aqui no caso das premiações relacionadas a cinema, tá? Os diretores, essa sociedade de fotógrafos, ela também concede prêmios a diversos outros formatos, em especial as séries de TV. Como você sabe, eu aqui no canal eu não faço a cobertura das séries de TV, então eu vou me ater aos indicados mesmo do cinema. E assim, gente, por que é importante a gente saber, né, quem que está na disputa no caso aqui dessa sociedade? Porque historicamente, mais ou menos 80% dos indicados aqui na sociedade dos fotógrafos norte-americanos também são lembrados depois pela academia. Ou seja, desses nomes que eu vou citar aqui como indicados da sociedade, eles têm uma chance altíssima de serem indicados aí pela academia a melhor fotografia do ano. Nos últimos 10 anos, ainda como um dado estatístico, os indicados foram exatamente iguais entre a sociedade dos fotógrafos e a academia em 3 vezes, tá? 30% das vezes, ou seja, dos últimos 10 anos, 3 vezes. 4 dos 5 coincidiram por 6 vezes nos últimos 10 anos. E 3 dos 5 coincidiram uma vez nesses últimos 10 anos. São 2 prêmios aí para o cinema. O primeiro deles é o prêmio Destaque, onde estão indicados Michal Dimek por A Garota da Agulha, Jomo Frey por Nickel Boys e Klanus Knist e Renata Muendi de Naui. O Jomo Frey tem uma boa chance de ser indicada ao Oscar, ainda que não esteja indicada na categoria principal aqui da Sociedade dos Fotógrafos, tá? E isso também não é muito comum, normalmente é apenas a principal categoria que é um bom termômetro para as indicações à melhor fotografia do Oscar, mas nesse caso a gente tem essa exceção. E vamos lá, sem maiores delongas, quais são os indicados à melhor fotografia do ano pela Sociedade dos Fotógrafos Norte-Americanos? Jarin Blesky, de Nosferatu, Alice Brooks, de Wicked, Lau Crowley, de O Brutalista, Stephanie Fontaine, de Conclave, Greg Fraser, de Duna, parte 2, Edward Lachman, de Maria Callas e Fedon Papamichael, de Um Completo Desconhecido. Algumas estatísticas aqui bem interessantes. Os últimos 3 indicados, ou seja, o Greg Fraser, o Edward Lachman e o Fedon Papamichael, já estão na sua 4ª indicação pela sociedade com essas lembranças dessa lista. A Alice Brooks é a 4ª mulher indicada na história ao prêmio de melhor fotografia pelo sindicato. E aí você vai me perguntar, tá bom, Felipe, e disso tudo o que a gente pode esperar pro Oscar? Basicamente esses aqui e talvez a fotografia de Nickel Boys. Sendo que os favoritos ao Oscar, a vencer o Oscar nessa categoria, claro que a gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor lá no futuro, mas são, nessa ordem, O Brutalista que tem uma fotografia absurda, né, uma tela panorâmica, uma proposta de fotografia, vamos dizer assim, old school, né, e muitas vezes a academia adora essas coisas. Em segundo lugar, o Conclave, e em terceiro lugar, o Nosferatu, né, que é uma fotografia bastante baseada aí nas vanguardas, né, em movimentos históricos do cinema internacional. Então esses 3 títulos são os mais fortes aí nessa disputa. Eu particularmente gosto muito da categoria de melhor fotografia porque o cinema é uma mídia audiovisual e grande parte das imagens, das grandes memórias que a gente tem como cinéfilos ao longo dos tempos está relacionada a essas grandes imagens projetadas numa tela grande. Então, assim, as grandes fotografias, nem sempre um filme precisa ter fotografias maravilhosas para ser um excelente filme, mas quando esse filme tem uma fotografia maravilhosa, ele ganha em tamanho, ele ganha em proporção, ele ganha em relevância, no mínimo sensorial. Então, gosto bastante, vou ser bem sincero aqui, acho que é uma das sociedades que tem mais cuidado aí com a sua própria história, não à toa já passou de 100 anos de existência e continua sendo aí uma das categorias mais importantes, mais valorizadas aí de toda a história do cinema norte-americano e de toda a história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E agora eu queria saber de você aí, quais dessas fotografias, desses trabalhos de direção de fotografia você acha mais impressionantes, mais competentes e mais marcantes, hein? Deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço dedicado
dedicado a isso pelo próprio YouTube. Também dá o joinha nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente e não custa nada para você. Se puder, também se torne um membro exclusivo do canal para ter acesso a material exclusivo. E para finalizar, eu queria deixar um muito obrigado ao nosso patrocinador, Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Se você está precisando dar um up aí na sua autoestima, principalmente agora no verão, acesse o site, né, clinicabiavati.com.br e encontre a unidade mais próxima da sua casa. Gente, é a única rede de clínicas de harmonização facial, corporal e íntima do Brasil que tem, por exemplo, o selo Top of Mind 3 vezes, o selo LAC de qualidade da América Latina 2 vezes, assim, é uma coisa impressionante. Dia 2 de março eu espero vocês na melhor cobertura do Oscar aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, então não deixe de nos acompanhar até lá. E eu volto aqui no canal ao longo desse tempo para falar mais sobre essa temporada emocionante de prêmios. Um abraço!